Trump já virou personagem da campanha. Milei pode estar ajudando Lula sem querer. E Hugo Motta acaba de anunciar apoio à reeleição do presidente. Será que o apoio da direita internacional a Flávio Bolsonaro está começando a produzir justamente o efeito contrário? Veja. Agora, Ana, o fator Trump nessas eleições está dado, né? A influência americana nessas eleições já está acontecendo. Não é algo, um temor, um receio, não, já está rolando. Os sinais são bastante contundentes. A minha dúvida é como o Lula vai levar essa interferência em termos de campanha. O que está te parecendo até aqui, pelos sinais que o Lula já deu? Ô, Natuza, falando sobre como Lula vai reagir, né? Existe um ponto que é, durante a campanha, Lula quer mostrar que é um presidente experiente nas questões internacionais. Então, ele não quer entrar com uma roupagem de candidato que ataca um outro governo. Ele, inclusive, tem poupado Trump, jogado todos os seus ataques quando fala livremente ali em Marco Rubio. E isso está muito claro que ele escolheu Trump para manter uma relação de tentar ali evitar a escalada. Concordo com o que o Guga falou, sem dúvida, para o Brasil seria pior uma escalada. E também o Palácio do Planalto já identificou que vem do Departamento de Estado essas ações que geralmente causam mais estresse eleitoral aqui no Brasil. Agora, o governo Lula, o próprio entorno de Lula, está muito municiado de pesquisas que mostram que os brasileiros não gostam da interferência de outros países como um todo aqui no Brasil. E que essa interferência ou qualquer tentativa de Trump, do governo Trump, de direcionar a eleição é ruim. É um tiro que sai pela culatra. Por sinal, hoje, a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, chega a trazer um recorte da pesquisa que mostra que até mesmo a fala de Milei, da Argentina, não ajuda também Flávio Bolsonaro, quer dizer, acaba ajudando mais Lula. E é isso, então é assim que o governo vai jogando. Lula quer se mostrar um presidente que está cuidando do país, e isso inclui todo esse cenário internacional, isso é estratégia, especialmente porque ele quer enfrentar num segundo turno, indo para um segundo turno, ele quer enfrentar Flávio Bolsonaro, que não tem experiência administrativa, e isso vai ser muito ressaltado pela campanha de Lula. A experiência que Lula tem, relações com outros presidentes, inclusive republicanos, como Bush pai, Bush filho, enfim, e isso tudo faz parte da construção de um candidato com muita experiência para governar. Acho que é por aí que a gente está vendo. Ao mesmo tempo, claro, tem gente dentro ali dos estrategistas do governo que estão monitorando e tentando responder na mesma moeda. Quando o Lula está em eventos de campanha, falando sem um script, a gente já viu que ele sobe o tom, mas tem subido o tom geralmente contra Rubio e poupado Donald Trump. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos, declarou hoje apoio à reeleição do presidente Lula. Hugo Motta afirmou que o novo mandato de Lula converge com aquilo que o grupo político dele na Paraíba pensa ser o melhor para o Brasil. Vamos ouvi-lo. O Republicanos, a nível nacional, declarou a posição de neutralidade, ou seja, liberando os diretórios estaduais e os seus membros para apoiar ali a candidatura nacional que entender ser a candidatura melhor para o país, e a tendência nossa aqui na Paraíba, isso já havia sido dito antes, é que caminhemos com o presidente Lula. Nós iremos declarar esse apoio ao presidente porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país. Então eu estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer de público a nossa posição. A nossa posição está sendo aqui revelada em primeira mão de apoio ao presidente Lula em seu projeto de reeleição. Camarote, vamos lá, porque tem gente fugindo da raia em todos os sentidos, né? Neutralidade é a palavra dessa eleição, mas agora a gente vê o Hugo Motta sendo pragmático. E por que ele dá essa declaração, na sua opinião? Porque na Paraíba, Lula é o grande eleitor. É simples assim, existe um pragmatismo. E isso é que levou, por exemplo, União Brasil a não apoiar o Flávio Bolsonaro, Republicanos a não apoiar o Flávio Bolsonaro, mesmo com a possibilidade de indicar uma vice. O Progressistas. Então, existe um pragmatismo. As composições desses partidos, eles acabam tendo um desempenho melhor, inclusive de bancada, dependendo
do quadro regional, ou seja, como vai fechar a equação regional, ou seja, os candidatos regionais. E o Lula tem um peso no Nordeste que é diferente do peso do Lula no Sul, né? O Flávio Bolsonaro vai ter em Santa Catarina Bolsonaro, né, esse presidente, muito maior do que o Lula. Mas na Paraíba, quem vai ter o peso maior é o Lula. Então, a mesma coisa em Pernambuco. Os republicanos lá tem um ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Então, ele foi daquele grupo que estava na linha de frente para conseguir a neutralidade dos republicanos. E aí, cada estado vai ter uma composição diferente. Então, é o pragmatismo, Marcelo, indo na frente das composições nacionais. Então, o que é que a gente acabou vendo? O PSD isolado, com a candidatura do Ronaldo Caiado, puro sangue, um caçabo de vice. O Flávio Bolsonaro também isolado, né? Porque você vai ter alianças regionais em apoio ao Flávio Bolsonaro, mas não tem um palanque nacional. É isso que eu estou explicando. No caso do Novo, a mesma coisa, com Romeu Zema, e o Missão também, do Renan, na mesma direção. Quem conseguiu fazer um palanque das esquerdas e da centro-esquerda foi o palanque do presidente Lula. Que aí sim, você botou lá o PSB, já tinha lá uma federação com o PCdoB e PV, aí tem um apoio do PSOL, então isso deu um incremento de tempo de televisão à candidatura do Lula. Gente, tem uma coisa ficando cada vez mais clara nessa eleição. O Brasil vai votar para presidente do Brasil, mas tem gente lá fora querendo participar dessa conversa como se também tivesse título de eleitor por aqui. E Donald Trump já virou um personagem dessa disputa. O governo Lula acusa setores da administração americana de tentar influenciar o ambiente político brasileiro, enquanto o governo Trump rejeita essa interpretação. O fato concreto é que a relação entre Brasília e Washington entrou numa fase de forte tensão diplomática, com disputa envolvendo vistos, embaixadores, tarifas e declarações políticas às vésperas da eleição. E aí vem a pergunta: isso ajuda Flávio Bolsonaro? Olha, não necessariamente, porque uma pesquisa Datafolha mostrou que 52% dos brasileiros acreditavam que Trump havia imposto tarifas ao Brasil com a intenção de ajudar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ou seja, existe uma parcela expressiva da população enxergando essa movimentação americana não simplesmente como política externa, mas como algo que pode interferir na nossa disputa eleitoral. E tem mais. Javier Milei apareceu publicamente apoiando Flávio Bolsonaro. Só que a Genial Barracoeste trouxe um dado curioso. 34% disseram que o apoio de Milei a Flávio aumenta a possibilidade de votarem em Lula. Outros 27% disseram que aumenta a chance de votar em Flávio. Quer dizer, Milei vai lá fazer campanha para Flávio e uma parte maior dos entrevistados responde: ah, é? Então talvez eu vote no Lula. É quase uma propaganda eleitoral ao contrário. Claro que isso não significa que todo apoio estrangeiro prejudique automaticamente Flávio. Tanto que outra pesquisa do Datafolha já havia mostrado que, para 65% dos eleitores, um eventual apoio de Trump a um candidato brasileiro seria indiferente. Mas existe um risco político evidente. Quando o apoio externo começa a aparecer pressão externa, entra em cena uma palavra que historicamente mexe muito com o brasileiro: soberania. E Lula percebeu isso. Por isso, a estratégia parece ser separar Trump das ações mais duras do governo americano, concentrando críticas principalmente em Marco Rubio, enquanto tenta vender a imagem de presidente experiente, capaz de lidar com crise internacional sem romper completamente as pontes. E aí aparece outro movimento importante. Hugo Mota, presidente da Câmara, declarou apoio à reeleição de Lula na Paraíba. O Republicanos decidiu pela neutralidade nacional, mas liberou suas lideranças estaduais. E Mota foi claro ao dizer que na Paraíba seu grupo caminhará com Lula. E aqui não precisa romantizar política não, isso também é pragmatismo. No Nordeste, Lula continua tendo enorme peso eleitoral, e político nenhum que queira montar palanque competitivo ignora a matemática eleitoral. Então reparem no cenário. De um lado, Flávio Bolsonaro recebe apoio explícito de nomes da direita internacional, como Trump e Milei. Do outro, Lula tenta transformar justamente essa movimentação numa discussão sobre experiência, soberania e capacidade de articulação política. O apoio de Milei a Flávio, inclusive, já aparece em pesquisa produzindo reações favoráveis a Lula. No fim das contas, talvez esteja aí a grande ironia dessa história. Quanto mais alguns líderes estrangeiros tentam entrar na eleição brasileira, maior pode ser o espaço para Lula dizer: quem decide o futuro do Brasil é o brasileiro.
E essa disputa pela narrativa da soberania pode acabar sendo uma das batalhas mais importantes da campanha de 2026.